não envolva o presente, e para que também a igreja não pense que eu ou o meu passado é refletir coisa que realmente agrada a igreja. Não agrada não. Passado é uma coisa terrível. Depois que a gente aceita Jesus, tudo se faz novo. A gente toma um banho no sangue do Cordeiro, é lavado pela graça, pela palavra. Mas também o meu passado não é nada bom, é um pouco triste para mim, porque me traz lembranças boas também, mas me trazem muitas lembranças ruins. E alguns dias atrás, passado já creio que uns 90 dias, eu estive numa cidade chamada Birigui, São Paulo, num congresso de mocidade, e dei um testemunho que me pediram para dar esse testemunho, porque no Belenzinho, em São Paulo, no Ceifeiros em Chama, que foi lançado ali sobre a década da colheita, onde nós fomos o cantor, o pastor José Wellington, que é o presidente da nossa convenção, ele mandou que eu falasse 15 minutos sobre esse testemunho. E durante esses 15 minutos nós resolvimos alguma coisa assim, o que Deus esteve fazendo em nossa vida enquanto estávamos desviados da casa de Deus. Chegando em Birigui, os irmãos pediram que nós falássemos onde foi feito o trabalho, em um cinema, um auditório que foi alugado, e havia ali uma multidão muito grande, e nós falamos um pouco sobre isso. E naquela noite havia ali muitos desviados e voltaram para a casa de Deus. Então o importante é que Deus salve as almas. Deus não está interessado, irmãos, é que nós fiquemos apenas cantando, glorificando, exaltando o seu nome. Se isso faz parte do nosso culto a Deus, mas Deus está muito mais interessado é que a igreja saia no campo de batalha e lute contra as potestades malignas e, como disse Paulo, arranque das garras do diabo as almas e traga as poderosas mãos de Deus. Amados irmãos, eu falei hoje pela manhã, eu creio que deu um tópico de que nós estivemos afastados da casa de Deus durante quase 13 anos. Quando tínhamos 12 anos de idade, minha família toda se desviou. Meu pai era presbítero, minha mãe dirigente do coral, um coral de 80 vozes, e ela dirigia aquele coral fazendo tenor e tocava bandolim. Meu pai era presbítero daquele setor em Santa Catarina e tocava acordeão. E ali eles dirigiam aquele trabalho para a glória de Deus, e era uma colônia alemã, devido à minha família ser alemão. Eu fui criado até os 10 anos de idade na escola alemã e fui aprender a falar o português com 10 anos de idade para frente, pois até essa idade eu só sabia falar em alemão, que a família imigrou da Alemanha para cá. Meu pai possuía uma fazenda, e eu sei que tem muitos irmãos fazendeiros aqui. Meu pai possuía uma fazenda, meu avô era fazendeiro ali, e devido ao afastamento da casa de Deus, nós começamos a perder tudo o que tinha. Perdemos a fazenda, perdemos o gado, perdemos a casa, perdemos tudo. As casas, o pai tinha algumas casas que ele mesmo havia construído. Ele também era um construtor, e ele havia feito alguns templos também para a casa, que foi feito a casa de Deus. Os templos ele construiu com suas mãos, e naquela humilde cidadezinha em Corupá, Santa Catarina, onde é a colônia alemã, ali meu pai levantou o templo com suas mãos, onde está até hoje. E nós fomos perdendo tudo o que tinha, e após o pai e a mamãe desviar dos caminhos de Deus, ficou difícil para nós viver naquela cidade, que era tão pequena, onde todo mundo conhece todo mundo. Então, papai resolveu de se mudar para Curitiba. Chegando em Curitiba, irmãos, já chegamos sem nada, apenas com a mala de roupa e algumas coisinhas para poder dormir. E alugamos uma casa, papai alugou uma casa em Curitiba,
onde ficamos ali numa meia água de 3 peças, com 7 irmãos, mais o papai e mamãe, dava 9. Então, ficamos todos amontoados. E sentimos assim a diferença da noite para o dia, de uma vida totalmente diferente do que nós vínhamos levando. Minha mamãe, ela tinha um cabelo que batia lá no tornozelo do pé, pastor. Ia lá no tornozelo do pé. Ela tinha que fazer uma trança e enrolar embaixo para não arrastar no chão. Era muito lindo o cabelo dela. Era uma senhora, minha mãe era loira, alemã, de olhos azul, o cabelo muito bonito. Quando chegamos em Curitiba, no outro dia, quando eu me deparei com ela, ela estava com o cabelo um pouquinho maior que o meu. Havia cortado aquele cabelo. E eu disse: mamãe, por que a senhora cortou o cabelo? Ela disse: filho, aqui é muito quente, faz mal. Então a mamãe resolveu de cortar o cabelo. E eu fiquei muito triste com aquilo, porque nasci no lar evangélico, fui criado em cima do púlpito da igreja até meus 12 anos de idade, quase 12, cantando os hinos, assobiando os hinos quando eu não sabia a letra. E eu tinha maior alegria quando a mamãe dirigia o coral, o papai tocasse a sanfona ou a banda tocasse para mim cantar os hinos. E de pequenininho a igreja via quando eu estava sentado no púlpito, na beira do púlpito, cantando os hinos, e de repente toda a nossa família estava fora da igreja. Durante esse período, irmãos, nós começamos a sofrer como nunca. Deus realmente colocou as mãos para que nós não prosperássemos mais. Deus parece que tinha amaldiçoado o nosso lar. Nada mais dava certo. Começamos a viver uma vida dissoluta, de sofrimento, passando até fome. Quantas vezes eu saía com meus 12 anos de idade pelas cidades em Curitiba, olhando aqueles prédios, com o estômago doendo, com vontade de comer, e não tinha pão para comer. Chegava em casa, às vezes achava um pouco de farinha e um caldo de feijão para comer. Vivíamos sofrendo, mamãe chorava muito, e muitas vezes eu vi quando os crentes vinham na casa de papai e conversava com ele, e ele chacoalhava a cabeça, dizendo que não, e os irmãos insistiam com ele e eu não podia escutar a conversa. Mas o diabo havia cegado a mente de papai e de mamãe, e estava difícil para voltar para a igreja. Passado mais alguns anos, quando eu tinha 14 anos, eu já estava fumando e comecei a fumar drogas, maconha. Comecei a ter amizades que realmente foi me levando para o mau caminho. Eu vou pedir para alguém me dar um pouquinho de água, porque o clima aqui me prejudica muito. Sulista, na minha terra, é quase arriscado achar pinguim enrolado em cobertor, de tão frio que é, poxa. Então, eu comecei a partir para uma vida miserável. E eu tentava, na minha ideia, na minha mente, na minha concepção de vida, acontecer, fazer alguma coisa para que eu pudesse subir na vida, para que eu pudesse ajudar meu pai a sustentar meus irmãos. Então, sem direção de Deus, sem saber para onde ia, eu já havia, depois de 2 anos, com 14 anos de idade, esquecido que um dia havia sido crente. Como é que pode, né, irmãos? Rapidamente fecha a mente, cegamente espiritual, os olhos espirituais cegaram. Eu não lembrava mais que era crente. E comecei a ir para um centro espírita, porque eu achava que talvez pudesse melhorar de vida. E um certo dia, uma pessoa chegou para mim, pegou na minha mão, e ele passou a mão em mim, um espírita, e eu comecei a suar a mão assim, e aquela pessoa já disse para mim: você tem mediunidade para ser médium. Eu acho que vocês sabem o que é isso, né?
Você tem mediunidade, rapaz. Você está sofrendo porque você não quer dar teu corpo para ser cavalo dos enxurros. Lá no centro espírita é só cavalo mesmo, viu? O diabo monta e carca a espora. Aí eu disse, que é isso, rapaz? Não quer ver, quer entrar na roda? Me botaram numa roda lá e me viraram. E eu comecei a girar, dei um pouco de giro. Quando fiquei tonto, eu já não vi mais nada. O demônio me pegou e lá mesmo eu caí. Passou algum tempo, eu sei que eu voltei a si. E ainda eles disseram, e é médio e inconsciente ainda, não sabe nem o que se passou. O demônio que me pegou lá já tinha fumado um charutão, já tinha tomado 1 litro de pinga e tinha se identificado com os riscos lá numa tabuleta, que era o ponto que eles chamam de ponto. E tinha um ponteiro enfincado lá. E tinha se identificado como Exu Sete Porteira. Aí eu peguei e comecei a soltar bafo para ver se eu estava cheirando pinga. Tava não. Não tinha gosto nem de charuto na boca. Aí botaram na minha cabeça que eu tinha as 7 linhas, que eu trabalhava com 7 linhas. Disseram, olha, tu tem Exu, tu tem Caboclo, tu tem Oxóssi, tu tem Cosme Damião, tu tem Preto Velho, tu tem os quintos dos infernos inteiros nas tuas costas. Tá? Você tem que ser cavalo. Aí eu disse, então você. Comecei a frequentar o centro Saravá, mandaram eu lá para Bahia. Agora tu vai fazer camarim aí e marcar teu corpo para receber o direito de ser chefe de terreiro Saravá. Lá vou eu. Rasparam minha cabeça, carcaram 7 cruzes na minha cabeça e a minha mão furaram quase do outro lado com charuto. Eu tenho a marca aqui, ó. Dá para enxergar aqui, pastor Bonifácio? Cicatrizona, velho, mas isso aqui é um buraco. Carcou charuto, que eles têm que ver, tá mistificando se tem ou não tem. Então estica a mão aí. O demônio me pegou, esticou a mão e eles foram atravessando o charuto do outro lado e dando risada ainda. Demônio miserável. Depois eu fiquei sofrendo 1 mês. Me botaram 7 cruzes na cabeça, marcaram o meu corpo inteiro. Só comendo coração de pombo, tomando água e comendo maçã. 7 dias, trancado numa jaula lá. Depois fizeram beijar o pé daquela miserável que já morreu, a mulher mais endemoniada do Brasil, ó, tá aí de mãe menininha do Canto A, com 98 anos morreu. Passado aqueles dias me deram a chave de ouro na mão, uma chavezinha banhadinha de ouro e tal, disseram agora você pode abrir. Aí eu fui lá em Curitiba abrir um terreiro chamado Centro Espírita Templo de Iemanjá. E dali um pouquinho já tinha uma multidão lá frequentando aquilo lá, irmãos. Veja a necessidade do Evangelho. Tinha mais gente naquele centro de Saravá do que tem hoje aqui. E aquilo ali é constante. Gente dia e noite procurando os guias para consultar, para resolver os seus problemas. E é por isso que hoje eu trabalho como nunca, irmãos, no Evangelho. Porque eu vi o tempo que eu desperdicei, que eu não trabalhei para Jesus. Passado alguns dias, abri aquele centro espírita, comecei a trabalhar, e foi comprovado que os guias que me pegavam, aqueles demônios, eram os demônios maiorais, que eram consagrados para ser chefe das linhas e do centro. Começamos a consultar ali muita gente. Quando foi uns tempos, eu olhei minha mãe chegando lá. Minha mãe chegou, já caiu uns tombos lá, o demônio já pegou, virou de piroleta para lá e para cá. Já pronto, entrou de farda branca lá para receber os demônios. Meu pai disse, eu não vou nessas coisas não. O velho era firme, eu desviado, mas conhecia a palavra. Disse, eu não entro nisso não. Aí, de bravo, meu pai invocou comigo lá de brabo, eu abri um centro espírita embaixo do porão da casa do velho. Aí o velhinho queria me matar, um dia os demônios me pegou lá e saiu em cima do velhinho. E o velhinho teve que cascar na corrida, porque os demônios que me pegou queriam matar o velho. E o velho não podia repreender o demônio, porque estava desviado. E nós nesse meio tempo, irmãos, começamos a virar peteca na mão do diabo. Passar fome, começamos a regredir cada vez mais a zero. Mamãe começava a chorar dia e noite pelos cantos. Chorava porque ela sabia que não era o caminho que nós estávamos seguindo, não era o caminho que ela estava seguindo antes de desviar. Ela sentia falta das coisas de Deus.
E um dia deu um infarto nela. O médico disse para ela: olha, a senhora deu um infarto, mais um infarto, a senhora morre. Passado quase um ano, outro infarto nela. Aí na base do remédio, os médicos chamaram a família e disseram: olha, mais um pode deixar que não tem mais jeito não. Segundo infarto, ela já está com lesão no coração, não tem mais jeito. Passado aqueles dias, já tinha 16 anos de idade. Além de ser espírita, eu estava jogando num time de futebol, num juvenil chamado Curitiba, no campo do Curitiba. E do juvenil eu havia passado para o profissional. E naquela época não se pagava no profissional como se paga hoje, e ainda o clube do Curitiba até hoje não paga bem os seus jogadores. E devido a um tombo que eu levei lá, com 8 meses que eu estava jogando no profissional, quebrei o braço, me quebraram tudo lá, me jogaram parceiro, porque Deus já não deixou eu subir mesmo. Se aí não é teu lugar, você vai sofrer para lá. Já me tiraram, faltou empresário, já não teve jeito de cobrir, me tiraram do time, me botaram na cerca, eu abandonei o futebol. Digo, então agora vou partir para a música. Aí arrumei um menino lá cantar, fizemos uma dupla, gravamos 2 discos. A coisa queria ir para frente, mas parece que tinha uma parede que segurava. Não ia. Vamos gravar o terceiro, vamos embora. Começamos a gravar o terceiro, preparar o repertório. Nesse meio tempo eu já tinha meus 20 anos de idade. Continuava no centro espírita e agora era cantor de música sertaneja. Tinha dupla na cantar na televisão, cantava em rádio, televisão em rádio, mas o money que é good não have, que é nada. Dinheiro sempre pobre. Eu dizia, mas que coisa, nós canta, vende diz, não ganha dinheiro. Tinha jeito não. Cada vez passava mais fome. E amanhecia tocando bailão e fazendo show. Um dia nós fomos cantar num circo chamado Arruela, nunca esqueço, tal do circo do Arruela. Aí era um vilarejo assim que nem esse aqui, e só tinha um boteco na cidade. Aí todo o vilarejo se reunia lá para jogar carta, tal do truque, né? Jogar truco. Aí o pessoal, enquanto não terminasse o truco, não vinha para assistir o nosso show. E nós ganhamos 50% da bilheteria. E o Ruela levou nós quase 500 quilômetros de Curitiba para fazer o show. Digo, agora nós vamos encher o bolso. Chegamos lá, o Ruela saiu vestido de palhaço no meio da rua lá, começou a berrar no meio do vilarejo lá: larga a mão do truco que os cantores estão aí. E a turma gritava pra lá: sai daí, pai, enquanto mais não trucar aqui, nós não vai ver cantor não. Acabou nós indo embora e a turma ficando jogando truco lá. Não dava nada certo, vivia na miséria. Era uma vida, né? Era uma vida. Não tinha jeito. Mamãe começou a ficar doente. E eu já tinha meus 22 anos, continuava fumando maconha, vivia naquele mundo de pecado, sem Deus, distante de Deus. Irmãos, quando eu vi minha mamãe doente, eu saí na beira da casa, era uma noite enluarada, estava a lua cheia, um monte de estrelas. Eu não lembrava, irmão, mais que eu tinha sido crente, que eu tinha nascido no lar evangélico, eu não lembrava mais. Meu pai chegava bêbado em casa, arrancava a faca, botava todo mundo para correr. Eu só via meus irmãos voando pela janela, que são mais novos do que eu, e às vezes ele vinha em cima de mim para me matar. Eu tinha que dormir no meio do mato, porque ele não me deixava chegar em casa. Quantas vezes papai arrancou a faca para matar minha mamãe e eu empurrar ele e ele passar com a faca direto? Quantas vezes ele tentou matar mamãe e matar seus filhos? Veja o que os demônios fazem. Quando eu vi a mamãe chorando e doente, já tinha dado 2 infartos nela. Eu fui na beira atrás da casa, dobrei meu joelho e disse: Deus, se tu existe mesmo, eu não sei se tu existe porque eu não te conheço, mas eu queria te conhecer. Pai, eu estou vendo a lua e as estrelas e não consigo imaginar que jeito tu és. Será que tu existe mesmo? Se tu existe, ó Jesus,
não deixa minha mamãe morrer. Senhor, tenha dó de nós já estamos sofrendo demais, já estamos passando fome demais. Eu tinha dias que ficava 2 dias sem comer, eu estava magro, quase morrendo. E eu disse: Deus, se tu existe mesmo, dá um sinal que tu existe, mostra para mim que tu existe, faz uns pássaros voar, faz aparecer um pombo aí, faz qualquer coisa. E nada, irmãos, Deus não se manifestou aquela noite. Voltei para dentro, abracei a mamãe, chorei com ela e disse: mamãe, as coisas vão melhorar, não se preocupe, vai melhorar. Eu ainda vou ganhar dinheiro para sustentar a senhora e dar tudo que a senhora merece. Uma mulher que já foi rica, dona de fazenda, humilde serva de Deus, hoje na miséria, quase nada para comer, e para comer tinha que trabalhar de empregada doméstica. Trabalhar de empregada doméstica não é vergonha não, irmã, mas desceu tanto que a minha família desceu, isso é vergonha. E eu sempre quis ajudar a minha família, as minhas intenções sempre foram as melhores. Quando eu fiz esta oração no fundo de casa, os demônios começaram a dizer: esse caboclo aí vai acabar desviando da nossa rota, vamos acabar com a vida desse cara. Irmãos, passados uns tempos eu via que nada dava certo, e então eu estava naquela manhã, tinha terminado de tocar o baile, tinha tomado muita cerveja e tinha fumado maconha, estava um pouco atordoado, e eu botei na cabeça que eu tinha que morrer, eu tinha que me matar. Eu achava que isso não era vida, a maneira que nós estávamos vivendo. E então eu olhei um prédio ao lado do Banco do Brasil em Curitiba, na Praça Tiradentes, e disse: agora vou subir aqui e vou me atirar lá de cima, porque para mim não tem mais jeito não. Chega de sofrer, chega de passar fome, chega de tanto sofrimento. E naquela hora eu comecei a subir para cima, e os demônios começaram a falar comigo claramente, dizendo assim: se mata, para que ficar sofrendo desse jeito? Aruanda é bem melhor. Aruanda, na Umbanda, é um lugar onde os espíritos estão para fazer o bem, incorporando nas vidas humanas para tentar fazer o bem. Mentira, mentira. Se alguém aqui é umbandista e quiser falar sobre Umbanda, nós podemos discutir depois do culto, pois eu me aprofundei muito nos livros de Umbanda, Candomblé e Mesa Branca de Allan Kardec. E naqueles dias eu tentei me matar, subi naquele prédio estava em construção. Quando eu cheguei ali no 15º andar, eu fui na sacada daquele prédio, cocheira da sacada, e assim me ajeitei, medi bem o carro lá embaixo e levei meu corpo, irmão, devagarzinho, eu fui e joguei meu corpo. Na hora que eu senti que não tinha mais condições de voltar, naquela hora que eu disse, que eu senti que o meu corpo não voltava mais, veio o arrependimento de me jogar lá de cima, mas eu disse, agora não tem mais jeito, e fui. Quando eu fui, amados irmãos, uma mão veio fortemente, e me empurrou de volta e me jogou para trás. Aquela mão poderosa me empurrou e eu caí para trás. Na hora que eu caí para trás, uma voz falou ao meu ouvido e disse, meu filho, eu te amo, grande é a obra que eu tenho contigo, que tu não sabes. Eu pensei comigo, eu não entendi que Deus estava falando comigo.
Eu pensei comigo naquela hora, deve ser algum Exu ou algum espírito que trabalha no meu corpo que não quer que eu morra. Não, eu não quero mais saber de trabalhar em Umbanda, não quero mais saber de terreiro de Saravá, não quero mais saber de espírito nenhum, eu vou me matar. Levantei-me novamente, fui à sacada do prédio e disse: agora eu vou. Quando eu fui novamente, veio um vento forte, literalmente, e assoprou. E eu caí para trás novamente, o vento me levou para trás. E aquela voz falou novamente e disse: meu filho, eu te amo e grande a obra que eu tenho contigo. Aleluia. Eu saí correndo dali, fui para casa. Naquela hora passou a bebedeira, passou a maconha, acabou tudo. Deus fez uma limpeza. A presença de Deus foi tão grande, pastor, que eu fiquei leve. Parece que eu não tinha mais pecado, mais peso nenhum. E eu não entendi que era a voz de Deus. Ao chegar em casa, mamãe estava muito doente. Não tínhamos condições de pagar um médico. Eu disse: mãe, vamos dar um jeito. Vamos dar um jeito. Fomos lá no hospital evangélico em Curitiba. E falei: esse hospital é dos crentes, não é? O diretor do hospital disse: realmente é mantido pelos evangélicos. Então, nós não somos evangélicos, eu falei, mas não temos dinheiro para pagar uma consulta. Agora minha mamãe está muito mal, por favor, me ajude. O médico disse: traga ela para cá. Colocaram na maca, fizeram raio-x e exames, constou câncer no seu estômago. E o médico olhou para ela e para meu pai e disse: olha, a senhora tem 6 meses de vida, pode ir para casa, não tem mais jeito. Eu levei um choque muito grande, chorei muito naquela hora, saí de perto, bati com a cabeça na parede, fiquei muito nervoso, comecei a chorar e fui embora na frente. Mamãe pegou e foi embora para casa com o papai. E aconteceu um milagre muito grande. Quando mamãe estava no hospital, pertinho da minha casa, tem uma igreja evangélica, Assembleia de Deus. E ali tem um círculo de oração que ora todos os dias. Aquelas irmãs estavam orando. E numa daquelas orações, naquela hora que o médico deu 6 meses de vida para ela, Deus foi naquele círculo de oração e falou com 2 irmãs. Não falou com uma não, falou com 2. E falou literalmente, disse: olha, servas, vá na rua Toledo, número 10, nesse bairro, eu tenho uma grande obra para realizar lá. Mamãe não sabia de nada, vinha chorando dentro do ônibus. Deus começou a trabalhar, Deus começou a manejar as coisas. Você fique sabendo de uma coisa: você pode até desviar, pode passar 20 anos, mas Deus não esquece nada do que você fez na obra dele enquanto você foi crente a seus pés. Deus não esquece. E agora eu quero aceitar Jesus novamente como Salvador da minha vida. Naquela hora, mamãe dobrou o joelho, papai também, e Jesus renovou no Espírito Santo, encheu-os do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas novamente. Eu não havia chegado em casa ainda. Eu tinha saído para a cidade igual um louco, desesperado, porque mamãe recebeu uma sentença de morte. Quando foi a noitezinha, eu vou chegando em casa e eu peço que os irmãos do conjunto me ajudem agora aí. Eu fui chegando em casa
E naquela hora, quando eu cheguei no portão de casa, eu escutei uma sanfona tocando dentro de casa. E de vez em quando, alguém soava um bandolim. E eu pensei comigo, o que está acontecendo? E comecei a ir devagarzinho para ninguém ouvir que eu estava chegando. Sol maior. E naquela hora eu cheguei na madeira da casa da mamãe. Não tinha aquelas ripas, irmãos. E então dava para enxergar a fresta. E eu via papai e mamãe sentados na beira da cama. E eles estavam discutindo. Mas a discussão já não era uma discussão de briga, era uma discussão de amor. Chat em alemão é velho. Velho é pai, é o carinho do alemão. Chat, é sol? Não, é ré. Não, é sol. Não é ré, não é sol. Eu disse, o que está acontecendo? E eu fiquei ali. Dali um pouquinho ela disse, vamos experimentar esse sol? Aí o papai disse, então vamos lá. E rasgou a sanfona. Quando rasgou a sanfona, ela começou a cantar assim. Oh, concerto andei e perdido vai longe, longe do meu Salvador. Mas eu segura lá, viu? Não deixa apagar o fogo, não. Eu disse, ué, estão tudo louco aí. O que aconteceu? Aí eu cheguei como quem não quer nada, não sabe de nada, abri a porta. Oi, pai. Oi, mãe. Filho. Foi, mamãe. O que está acontecendo aí? Filho, você não sabe da maior. Eu disse o quê? Jesus entrou nessa casa. Agora em diante, meu filho, você deixa esse negócio de demônio de lado. Eu disse, já deixei, mamãe. Poxa, agora, pô, quando eu fui tirar a minha vida, uma mão poderosa me susteu, mamãe. Se eu tivesse caído lá de cima, eu tenho certeza que esta mão me pegaria pelos colarinhos e me colocaria de pé no chão, mas eu não ia morrer. Então, meu filho, de hoje em diante essa casa é casa de crente. Volta para Jesus, larga a mão de cantar essas músicas mundanas agora. Pega o violão, acompanha a mamãe. Aí eu peguei o violão e eu disse, que tom a senhora quer? Ela sol maior. E começou cantando novamente. Oh, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. E teu sangue bebeu pra salvar um tão pobre pecador.
muito grande. Na época, eu tinha uma namorada, o que hoje é minha esposa. Minha namorada foi lá conhecer mamãe, bem naqueles dias. Mamãe ganhou ela para Jesus. E mamãe disse para mim: filho, essa moça é uma pedrinha da coroa da mamãe. Cuida dela, casa com ela, que essa é a esposa que Deus te deu. E a palavra dela foi uma profecia. Nós casamos, casei só no civil, porque o pastor não queria casar, eu não era crente e eu com o padre não queria casar. Então eu disse: vamos casar só no civil mesmo, porque na lei dos homens é a lei de Deus, então tá tudo certo. Deus abençoando, tá bom. Mas antes de casar, nós fomos no médico e ela tinha a madre cerrada, não podia ter filhos. 15 dias antes da mamãe morrer, botou a mão na cabeça dela e disse: tu vai ter filhos e tu vai ser muito feliz. Um mês depois que mamãe morreu, ela engravidou. E eu tenho 3 filhos hoje, que é a coisa mais linda do mundo. 3 crianças, que minha filha morreu 2 vezes e Jesus ressuscitou. Passado quase um ano agora, minha esposa foi operada de emergência. Eu pensei que ia morrer. Eu estava num outro país chamado Portugal, estava fazendo uma turnê pela Europa. E quando recebi a notícia de que minha esposa estava morta, quando me disseram ela está morta, o telefone caiu da minha mão. Eu corri para o quarto do hotel onde estava e comecei a gritar e dizer: Deus, se tu levares a minha esposa, não conta mais comigo, não conta mais comigo, não canto mais, acabou-se o meu ministério, não quero mais. Falei assim com Deus: não quero mais, acabou-se o meu ministério. Eu tenho 3 filhos pequenos e não quero nem pensar em outra mulher na minha vida. Acabou, Jesus. De casar, nós fomos no médico e ela tinha a madre cerrada, não podia ter filhos. 15 dias antes da mamãe morrer, botou a mão na cabeça dela e disse: tu vai ter filhos e tu vai ser muito feliz. Um mês depois que mamãe morreu, ela engravidou. E eu tenho 3 filhos hoje, que é a coisa mais linda do mundo. 3 crianças, que minha filha morreu 2 vezes e Jesus ressuscitou. Passado quase um ano agora, minha esposa foi operada de emergência. Eu pensei que ia morrer. Eu estava num outro país chamado Portugal, estava fazendo uma turnê pela Europa. E quando recebi a notícia de que minha esposa estava morta, quando me disseram ela está morta, o telefone caiu da minha mão. Eu corri para o quarto do hotel onde estava e comecei a gritar e dizer: Deus, se tu levares a minha esposa, não conta mais comigo, não conta mais comigo, não canto mais, acabou-se o meu ministério, não quero mais. Falei assim com Deus: não quero mais, acabou-se o meu ministério. Eu tenho 3 filhos pequenos e não quero nem pensar em outra mulher na minha vida. Acabou, Jesus, pode esquecer do teu servo. E comecei a reclamar com Deus e fui orando. E daqui um pouco a glória de Deus desceu naquele quarto. Comecei a orar e não orava mais na minha língua, mas em língua dos anjos. E passou 1h30 ali que eu fiquei clamando em línguas estranhas.
E então Deus falou para mim: agora liga para o Brasil. Liguei naquela hora diretamente para o hospital, onde ela já estava 4 horas morta. E de repente o médico disse: você é o que da Lucimara? Eu disse: eu sou o marido dela. Olha, eu não quero nem saber o que aconteceu, mas só sei que ela está muito bem. Estava morta e agora está vivendo. Eu disse pelo telefone: eu sei, é porque meu Deus é o Deus que ressuscita os mortos. Ele desligou o telefone. Não aceito. Passado 6 meses, dia 10 de maio de 1983, dia das mães, um dia antes foram levar a Santa Ceia para a mamãe, no sábado, e começaram a orar. E todo mundo dizendo: agora, Jesus, eu ponho minhas mãos sobre a tua serva para que tu cures deste câncer. E eu na cozinha, escutando a oração dos crentes, eu dizia: Jesus, se tu curar a mamãe, eu vou ser crente. Se tu curar a minha mãe do câncer, eu vou ser crente. Ela pesava 90 quilos, naquele dia ela estava com menos de 50 quilos. E de repente ela começou a profetizar, minha própria mamãe: eis que esta comigo levarei. Eu sou o Senhor que fala. Eu levarei para mim. No outro dia, nos meus braços, ao meia-noite, ao romper, ela deu seus últimos suspiros. Eu estava desviado, fui no ouvido dela e disse: mamãe, a senhora me conhece ainda? Ela já tinha virado o olho, não conhecia mais, mas apertou a minha mão. E eu disse: mamãe, e esse Jesus que a senhora falou? E ela sussurrou no meu ouvido dizendo: Jesus está aqui, meu filho, estou indo. E foi embora. Quando levamos ela na gaveta daquele cemitério, eu coloquei uma rosa. E disse: mamãe, até quando nós entrarmos no paraíso juntos. Fiz um propósito de ser crente. O hino ao entrar no paraíso, eu dediquei memória a ela. Sei que ela não está ouvindo. Mas quando eu chegar lá, diante do trono de Deus, para receber a minha coroa, ela vai ver as almas que eu ganhei. Eu quero acenar para aqueles irmãos que eu não conheço, mas que ouviram meus hinos e vão dizer: através deste hino eu aceitei a Jesus. Eu quero ver os meus filhos na fé e a minha coroa que Deus vai me dar. E se eu puder conversar com mamãe, eu não sei como vai ser, mas se eu puder conversar, eu vou olhar para ela e vou dizer: mamãe, valeu a pena. Valeu a pena ser crente. Valeu a pena, mamãe. Passado um ano depois, alguém foi cantar um hino, fizeram um culto na casa de papai. E então uma mulher, enquanto o conjunto me dá lá maior, uma irmãzinha, chinelinho de dedo, humildezinha de tudo. Tem muitos cantores por aí que pensam que é grande coisa, não é porcaria nenhuma. Tem muita gente que tem o nariz empinado e não é de nada. Tem muita gente que precisa descer para poder subir. É por isso que está cheio de cantor por aí fazendo vergonha. Mas ainda tem 7.000 que não se contaminaram. Deus tem aqueles que louvam seu nome, engrandece o seu nome. Tem gente que pensa que nome, tá certo? Que o nome precisa ter. Mas tem gente que não sabe ter nome. E menospreza aqueles que não são nada. Que às vezes
vezes, irmão, a irmã que limpa aqui essa igreja pode ter mais coroa, mais galardão do que nós que trabalhamos na obra de Deus. Naquele dia a irmã pegou aquela gaitinha humildezinha, simplesinha de tudo. Ela olhou para mim bem nos meus olhos. Eu baixei a cabeça e olhava de pestana para ela, e ela estava com o olho em mim. E eu tirava o olho dela, ela botando o olho em mim. Ela deu uma floreada na gaita, meio desafinado mesmo. Que não interessa, o crente quando está cheio do Espírito Santo, irmão, às vezes esquece até de playback, irmão, canta de qualquer jeito, mas sai a voz afinadinha, às vezes fica até playback para trás. Ela olhou nos meus olhos como que quer dizer, não adianta desviar de mim não, porque agora tu vai ouvir. E ela rasgou a gaita e começou. Lá maior aí. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas, o amante cuidou. Porém numa tarde, conta-las todas, lhe faltava uma, e triste choro. As 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas a buscá-la foi. Encontrou gemendo, tremendo de frio. Curou suas feridas, pois logo em seus ombros ao preço doutor. Amém? E naquela hora, irmãos, eu senti que deu um estalo. Quando deu aquele estalo, o Espírito Santo falou ao meu ouvido: quando eu vou gravar um disco, eu jejuo, consagro, fico dias, às vezes, afastado da minha esposa. Não que sou santarrão, não sou santarrão, mas é um foto meu de servir a Deus naquela hora, porque eu quero que os hinos que eu grave, além de ficar falando em memória depois que eu partir para a eternidade, fique ganhando almas para Jesus. É isso o meu plano. Eu sei que eu vou, que eu sou como uma folha seca que seca e vai embora. E eu quero que os meus hinos fiquem ganhando almas, porque depois de morto, depois de dormir no Senhor, eu vou continuar ganhando alma para Jesus, e a minha coroa vai engordando cada vez mais. É isso que eu quero. E eu não quero também cair no esquecimento não, irmãos. Eu quero que meus hinos fiquem falando no coração dos irmãos. Então tem que pagar o preço. Mas naquele tempo tem uma música por aí, o que eu quero dizer é que eu faço tudo isso, irmão, invisto em violinos, que é uma orquestração que é mais cara hoje no Brasil, é por violinos e metais. Às vezes, esse último disco que eu gravei tem 5 faixas com 12 violinos cada faixa e 4 metais. Não é brincadeira. Vocal, vocês conhecem, sabem que não é brincadeira. Hoje, para gravar um disco desse, só o tape gasta mais de 1,5 milhão. Só no tape, hoje, mais 2 milhões. É tremendo. Aí sai um conjunto por aí que nem crente não é os miseráveis, cantando uma música assim, mas vivendo mais do que a gente. Eu era magro que dava dó. Aí o outro responde: dava dó. Meu paletó de uma lista só. Mas Jesus entrou no meu deserto. Isso aí, meu irmão, tinha que arrancar a cinta e bater de cinta nesses caboclos. Infelizmente, vende disco aí que nem água. Capaz de vender mais do que eu. Não é mesmo? Mas tinha naqueles dias, a música dava certo pra mim. Eu era magro que dava dó, eu era mais magro que você. E meu pai
paletó de uma lista só, irmão. Eu tinha o apelido de Tábua descer, porque se eles me olhassem de frente, parecia que eu estava de lado. E se eu ficasse de lado, desaparecia, de tão magro que eu era. Só via cabelo. O cabelo vinha por aqui, ó. E andava até meio arcado, assim, tão magro que eu era, endemoniado, andava assim. Eu ia levar minha mulher na igreja, ia bufando de raiva porque ela ia para a igreja. Mas eu tinha que ir junto, né? Aí chegava lá, mas eu nunca, você estava lá no último banco, sabe que o desviado, irmão, você senta no último banco. Na hora do apelo ele casca fora. Eu era assim. Tem alguém para Jesus? Eu já estava chegando em casa. Mas naquele dia, eu esqueci, não sei como é que foi. Acho que Deus me pegou pelo braço e me levou lá no banco da frente. Quando eu sentei no banco da frente, 3 carreiras para trás, eu escutei um barulhão. Sumiu todas as irmãs de trás. Eu olhei assustado, limparam o banco. Passaram tudo pro lado dos ombros. Eu disse, o que está acontecendo, será? Aí eu vi alguém murmurar atrás, lá atrás. Se esse cara cair endemoniado, ninguém segura. Feio que dói. Mais do que dá dó. Cumprido desse jeito, arcado. 5 homens não seguram. Teve uma irmã que lá atrás coçou a boca, eu escutei dizendo assim, eu saio na corrida, vou embora. Você vê como é que é, né? Um dia eu estava lá na reunião com eles lá, vocês são tudo covardes mesmo. E é aquele problema, pastor, que a gente tem para dizer, não manda dizer mesmo, e eu digo mesmo. Digo, vocês são tudo covardes. Um dia entrou uma mulher endemoniada lá e queria tirar a roupa lá e começou a sambar dentro da igreja lá e as irmãs já tinham saído até pela janela. Aí foi um presbítero lá para... Sai em nome de Jesus! A demoniada deu-lhe um pé do vidro, voou o óculos dele, que até hoje ele não achou óculos. Eu entrei dentro da igreja e disse, fiquei olhando aquilo, digo, meu Deus, mas ninguém tem autoridade aqui. Me deu aquela ira santa, sabe o que é ira santa? Eu disse comigo, vou expulsar no nome de Jesus, não deixa eu passar vergonha, mas se esse demônio não sair, eu quebro a costela dela. E fui. Olhei bem nos olhos, levantei a mão e disse, sai em nome de Jesus. Ela caiu com cadeira e disse, não precisa, agora se Jesus não manda aquele demônio embora, eu não ia apanhar, né? Eu ia pegar ela para pescoço, lá na secretaria, expulsar na mata. Que demônio, quanto mais o crente dá confiança, mais quer fazer barulho dentro da igreja. Mas Deus foi bom. Aí eu chamei tudo de costas, vocês são tudo covarde. E aí, tem medo de expulsar demônio? E estavam tudo com medo quando eu sentei lá. Disse, vai cair endemoniado aqui, não tem ninguém para expulsar demônio. Naquela hora, o pregador era um irmão lá, ele até se perdia na mensagem quando ele olhava para mim. Eu não sei o que ele via de mim. Ele se perdia na mensagem, mas eu era feio mesmo. Hoje eu sou bonito, né? Aí aquele irmãozinho começou a pregar e ele misturava sangue de cabrito com sangue de ovelha. E ele se perdia na mensagem, dali um pouco ele viu que não ia dar no couro. E ele dizia, tem alguém, ele andava de um lado do outro, tem alguém aqui que quer aceitar Jesus. Tem alguém aqui que quer aceitar Jesus. E eu disse assim, mas... Aí eu olhei para trás, eu vi que era só eu que não era crente. A minha mulher olhou de canto para mim e baixou a cabeça. Meu pai com a cabeça baixada. Dali um pouquinho eu disse para ele assim, tem ninguém não. Não parava mais. Deu sabe aquelas radiolas quando pega o ritmo 45 e não larga mais? Tava igualzinho. Aí eu vi que ele estava teimando comigo, eu disse, não tem ninguém que quer aceitar Jesus aqui não. Tem não. Aí ele parou. Bom, já que não tem ninguém, amém, né, irmãos? Entregou, fechou a Bíblia e sentou. Em vez dele insistir, né? Daí naquela hora eu olhei para trás de novo, me deu aquela aí, dizer, os crentes nem atrás de mim não podem ficar, é. Aí veio o presbítero, levantou, irmão Ormindo o nome dele, levantou. Eu gostaria de reforçar o convite do irmão Chiquinho. Será que não tem ninguém aqui que quer aceitar Jesus? Eu, dentro de mim já disse, de novo esse cara agora? Eu olhei de novo para trás e estiquei o pescoço, vi que tudo tinha cara de crente. Cabelinho cortadinho, bem bonitinho, numa quinta-feira, pouquinho crente. E eu fiquei na minha ali, né? Mas não tem ninguém mesmo que quer aceitar Jesus? Aí eu disse para ele, tá vendo que não tem não?
Ele olhou para mim, mas não tem mesmo? Não tem não. Mas não quero. Era bom que fosse, eu digo, isso é problema meu. Aí ele disse, bom, vamos dar os avisos final. Quando ele disse vamos dar os avisos final, agora foi a vez de Deus falar comigo. Deus falou assim, tu vem hoje, mas isso literalmente, irmãos, e não foi daqui para fora, não, foi de fora mesmo, que eu ouvi aqui, ó, nesse ouvido. Tu vem hoje ou nunca mais. Quando Deus falou, tu vem hoje ou nunca mais, me deu uma visão, irmãos. Eu vi o caixão na frente do púlpito e eu deitado dentro do caixão. Quando eu tive aquela visão, eu tremi. E quando Deus falou, eu estremeci. E Deus falou de novo, tu vem hoje ou nunca mais. Irmãos, eu não vi como é que foi. Eu senti que eu não andei, mas parece que Deus me levantou daquele banco e me jogou lá na frente. Eu sei que quando eu vi, eu estava de joelho lá e disse, eu quero aceitar Jesus. Aceitei Jesus, não derramei uma lágrima. Aí teve quem já disse assim, coitado, crente que aceita Jesus não derrama lágrima, não permanece. Já falaram assim, esse não vai dar nada. Não vai dar nada, não chorou? Estava seco igual um boi lá. Já murmurava, já escutei de longe, não vai dar nada. Eu fumava muito, né? 2 carteiras de cigarro por dia, maconha. Peguei, arranquei o isqueiro do bolso, dei para minha esposa, disse, de hoje em diante, pega esse isqueiro. Eu não tinha cigarro, eu vivia na miséria, não tinha nem para comprar um carteira de cigarro, vivia serrando dos outros, né? Era o Serrotão, meu apelido na vila era Serrotão. Aí eu dei o isqueiro para ela. De hoje em diante é só para acender o fogão, porque eu não quero mais saber de fumar, de beber, de nada. Minha mulher chorando da igreja até em casa. Será que é verdade isso? E de lá para cá, irmãos, para a glória de Deus, fazem 10 anos que nós estamos servindo a Deus, andando por este Brasil afora. Se eu fosse continuar daqui para frente era outra história. Os milagres que Deus fez, as experiências que eu tive com Deus. E Deus mostrou para mim que realmente me chamou para essa tão grande obra. Em 5 anos que nós estamos gravando, já andamos o Brasil inteiro. Andamos alguns países, já andamos mais de 16 países, cantando estes hinos que os irmãos ouviram aqui durante essa festa. E Deus esteve salvando por onde nós andamos. Deus está fazendo um grande trabalho, para a glória dele, que o Júnior desapareça e o nome do Senhor apareça. Vamos ficar de pé neste momento. Ó, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. E se o sangue verteu para salvar um tão pobre pecador, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigar em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Onde está a primeira alma para aceitar Jesus como Salvador? Primeira alma para Jesus. Vem à frente aceitando a Cristo como Salvador. O irmão ou a irmã convida o seu vizinho de banco que ainda não é crente para reconciliar com Cristo Jesus nessa noite. Onde está a primeira alma? Vem à frente rapidamente. Primeira alma, se alguém está desviado dos caminhos do Senhor, vem à frente aceitando Cristo, reconciliando nesta noite. Quem ouviu esse testemunho, quem ouviu essa mensagem nesta noite, entrega o seu coração. Venha como você está. Como você está. Venha aceitar Cristo como Salvador. Em nome de Jesus. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías e lhe disse: assim